falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amados irmãos, em Cristo Jesus, graça e paz vos seja multiplicada. Mais uma vez estamos juntos nesse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E especialmente nessa noite, agradecendo por mais uma semana que Ele tem nos dado e tem conservado a cada um de nós e das nossas famílias em paz. Mais uma vez, poderemos dizer, como disse Josué: até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza, essa é uma razão muito especial pela qual nós estamos alegres e também um motivo para agradecer ao Senhor nosso Deus por tamanha bênção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós nos encontramos, especialmente nesta hora, com o nosso coração rejubilado diante de Ti, por aquilo que Tu fizeste por nós e por nossa família. Graças Te damos, ó Deus, porque Tu tens assistido a cada um de nós nesse momento tão angustiante que vive a sociedade e a sociedade mundial. Te agradecemos, ó Deus, por esse instante especial de culto que estamos realizando para a glória exclusiva do Teu santíssimo nome. Por Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, vamos fazer a leitura bíblica dessa noite, que está fundamentada na carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 9. Vamos ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Queira Deus, amados, dar-nos a compreensão devida desse texto lido, e que nós todos tenhamos uma ideia clara daquilo que a palavra de Deus, através de Paulo, orientou lá a Timóteo e orienta a nós hoje aqui. A nossa reflexão nessa noite está fundamentada justamente nesse texto, especialmente nos versículos de 1 a 5. E nós colocamos como tema para a nossa reflexão o seguinte: extrema corrupção. Quero salientar mais uma vez que essa reflexão está baseada em 2 Timóteo, capítulo 5, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E eu quero, amados irmãos, chamar-nos a nossa atenção para esse aspecto que eu considero muito interessante. Essa carta, ela foi escrita no ano de 67 da era cristã. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele escreveu ao seu discípulo Timóteo para que esse ficasse alertado das coisas que iriam acontecer. Olhando exatamente os últimos acontecimentos que nos ocorrem, não apenas a nós como cidadãos brasileiros, mas em todo o mundo, chegamos a compreender que Paulo está escrevendo para cada um de nós que vivemos no século 21. A expressão nos últimos dias faz referência a um tempo, o tempo da ressurreição de Jesus Cristo e a sua segunda vinda, a qual todos nós estamos esperando ansiosamente. No entanto, fico a pensar que a aflição para toda a terra com o arrebatamento da igreja, se ocorrer nesses dias, com o número de acidentes que provavelmente no dia do arrebatamento acontecerá, como, por exemplo, pilotos, motoristas, operadores de máquinas, de trens, de metrôs, de motos, de bicicletas e tantos outros que serão arrebatados nesse dia, estando já os nossos hospitais abarrotados de pessoas por conta da pandemia. Como irá acontecer e que terrível tragédia não será? Que Deus tenha misericórdia da humanidade, porque para nós, quando o arrebatamento acontecer, essas coisas não terão a menor importância.
A igreja daquela época tinha uma consciência muito clara de que o mal haveria de se multiplicar mais e mais com o esfriamento do amor. Amor entre os cônjuges, amor entre pais e filhos, amor entre os irmãos e até o esfriamento do amor entre os irmãos na própria igreja. O próprio Jesus Cristo já nos alertava e dizia lá em Mateus capítulo 24, versículo 12: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, dentro do texto, nós vamos encontrar também a expressão tempos difíceis. Essa expressão ela é empregada para descrever uma situação bastante complicada, atribulada, penosa e de extremo perigo. Irmãos amados, esse é ou não é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Tempo de isolamento social, tempo de grande tribulação. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas empresas fecharam as suas portas? Quantas empresas tiveram que demitir funcionários por não poderem mais continuar? Quantas microempresas e atividades informais que eram elogiadas até pouco tempo como uma parcela grande da produtividade do povo brasileiro, já não existe mais. E como estão essas pessoas? No próximo dia 12 passado, nós comemoramos o Dia das Mães. Mas quantos filhos tiveram que ficar longe delas num momento tão especial? Quantos filhos passarão o resto de suas vidas sem terem a oportunidade mais de reverem as suas mães, porque elas já morreram e partiram por conta do coronavírus? Ao mesmo tempo, quantas mães choraram e amarguraram a impossibilidade de terem seus filhos perto de si nesse dia, mesmo sabendo que eles estavam longe ou até perto. Mas o pior de tudo, quantas mães perderam seus filhos por conta dessa pandemia? Amados irmãos, quantos terão que amargar a falta deles, tanto mãe como filhos? Será que tudo isso não descreve uma situação de tribulação penosa, uma situação de extremo perigo? Logicamente que sim. Amados irmãos, estamos vivendo um período de confinamento. O brasileiro que não perdeu ainda a ideia de colônia chama de lockdown. O propósito é não haver ninguém na rua para baixar a curva dos contaminados pela Covid-19. Deveremos contribuir com as determinações dos nossos governantes. Isso é até bíblico. Deveremos obedecer às determinações. Por que o nosso país, os nossos estados e os nossos municípios não estão investindo de maneira correta no nosso sistema de saúde? É responsabilidade constitucional, amados irmãos, tanto do país, como do estado e como das leis orgânicas de cada município, cuidar da saúde do povo. Como a saúde do povo
está sucateada em todo o nosso país. Consequentemente, estamos vivendo essa realidade muito triste. O isolamento social é devido à falta de testes para verificar quem está realmente doente e precisa de tratamento. Pelo fato de não haver testes para todos, esse procedimento de isolamento é adotado. Com o isolamento, muitos infectados assintomáticos ficarão em casa, contaminando as suas famílias e quem deles se aproximarem. Essa curva vai acontecer quando? Por isso, tudo isso que está acontecendo, irmãos, para nós que lemos a Bíblia, a palavra de Deus, percebemos que é simplesmente cumprimento dessa mesma palavra. A palavra de Deus não volta atrás, que o homem creia ou não, ela se cumpre. A Bíblia também fala, como nós já lemos em 2 Timóteo 3:2, homens amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desonestos, corruptos, desobedientes, ingratos. Quanta ingratidão há nos políticos que foram eleitos pelo povo para serem seus representantes nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional, no Senado Federal, nos governos estaduais e até no governo federal, que estão cuidando dos seus próprios interesses e suas famílias, deixando o povo sem atingir os seus propósitos. Ficamos até estarrecidos com alguns deles que estão aproveitando a própria pandemia para auferirem lucros através de superfaturamento na compra de equipamentos e insumos para atendimento dos infectados. Outros estão se aproveitando na malversações dos recursos destinados para atendimento dos doentes. Irmãos amados, o que podemos fazer diante de tudo isso? Destacamos nessa hora algumas medidas que, como povo de Deus, devamos tomar. Primeiro, confiemos somente em Deus e não nas palavras dos homens, que tendo aparência de religiosidade, mas negando a prática dela. O ensinamento bíblico para esse caso é: afastem-se deles. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. 2. Não sejamos coniventes com a indecência, mas com os ensinamentos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 3. Oremos e oremos ainda mais para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 4. Entendamos qual seja a vontade de Deus para nós e obedeçamos a essa vontade literalmente. 5. Cumpramos o que diz a Bíblia no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E 6 e último, amados irmãos, confiemos na misericórdia de Deus sobre nós. Ele é misericordioso. E o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, vai dizer exatamente assim: as misericórdias do Senhor são a causa
que não somos consumidos. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia do mundo, que Deus tenha misericórdia da sua igreja e nos ajude a continuar firmes na sua palavra, não negando, mas apontando os defeitos que nós encontramos na nossa sociedade, e conclama a todos nós a sermos um João Batista diante da nossa sociedade tão corrompida que enfrentamos no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amados irmãos, esta hora é a hora dos agradecimentos. Mais uma vez eu louvo a Deus, agradecendo pela sua proteção sobre a nossa vida. Muitos servos de Deus também têm partido para a eternidade, mas até agora o Senhor tem guardado a cada um de nós, e por isso nós louvamos e agradecemos a Deus. Queremos também agradecer pela fidelidade que os irmãos estão tendo na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, depositando-os e transferindo-os para a conta da igreja que estará sendo apresentada, ou mesmo trazendo aqui onde cada um deles está sendo depositado na conta da igreja, e nós temos o comprovante para cada um dos irmãos. Então, muitas são as razões pelas quais nós deveremos orar, e entre elas, além de agradecer, deveremos estar orando, suplicando a interferência de Deus na vida daqueles que estão doentes, carecendo da misericórdia do Senhor. E entre eles nós queremos destacar nesta hora o nome da irmã Maria José Batista, o nome da irmã Noemi Caetano, o nome do filho dela, o irmão Hernandes Caetano, e tantos outros irmãos doentes da nossa igreja que precisam da atenção, o cuidado, o carinho do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, oremos ao Senhor e Ele atinja a todos os demais doentes com a bênção da cura, e que restabeleça a saúde de cada um deles. Oremos. Amado Pai que estás nos céus, Tu és santo, poderoso, justo e bom. Nós não temos nenhuma condição, ó Deus, de te pedir coisa alguma, porque Tu tens nos dado tudo que temos, tudo que somos, e entendemos que tudo isso é resultado unicamente da Tua graça. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és misericordioso, e nesta Tua misericórdia, ó Deus, queremos suplicar a Tua bênção nesta hora para todos os doentes da Tua igreja, para todos os doentes infectados por esse mal tão terrível que é o coronavírus. Queremos, ó Deus, suplicar a Tua bênção para a vida, para a família da irmã Maria José Batista. Queremos também, ó Deus, suplicar a Tua bênção para a vida da irmã Noemi Caetano e o seu filho Hernandes. Queremos, ó Deus, suplicar a Tua bênção para
a vida e a família do irmão Manuel Luiz. Tu sabes, ó Deus, o quanto esse teu filho precisa de ti. Queremos suplicar, ó Deus, a tua bênção na vida da irmã Rose, ó Deus, e principalmente, ó Deus, na vida daqueles que estão nos hospitais, carecendo, ó Deus, de um respirador, precisando, ó Deus, de uma UTI. Ó Senhor, alcança cada uma dessas pessoas, liberta desse grande mal e faz-as entender que acima de todas as coisas nós temos um Deus que cuida de nós e que a sua vontade se aplica na nossa vida, queiramos ou não. Por Jesus, nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Ouviremos, meus irmãos, nessa noite, finalizando toda a nossa programação, uma música que será transmitida pelo nosso querido irmão Maxwell. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos em Cristo, que a sua misericórdia, bem como a sua justiça, que é reta, caia sobre nós e todo o povo. Estou com saudade dos irmãos, dos amados e das amadas, e vamos louvar ao Senhor, né? Como o pastor diz, nós aqui e vocês aí. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Oh, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que Ele, pois, nos ajude e nos dê a sua graça. Fiquem na paz de Jesus. Amo muito todos vocês. Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando a sua misericórdia. Amém.